de Ezequiel, no capítulo de número 37, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Hoje nós temos uma mensagem da parte de Deus que está intitulada Profetizando Restituição em Meio às Crises. Todos encontraram, digam glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Quem encontrou, diga graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dizei-lhe: Osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o meu espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graça pela tua palavra lida nesta noite. Pedimos ao Senhor Espírito Santo, de acordo com a tua vontade, Senhor, porque a tua palavra diz: se dois concordarem, ali o Senhor se fará presente. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, conduza. Senhor Deus, abençoa o teu povo nesta noite. Toma os ouvidos, Senhor Deus, do coração. Toma o entendimento nesta noite. Pai querido, que esta palavra produza fé, que esta palavra produza milagres, que esta palavra restitua, Senhor Deus, tudo aquilo que tem sido tirado da vida do teu povo. Pai querido, pelo poder do teu nome e da tua palavra, é o que nós te oramos e te entregamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Amém, igreja? Nós sabemos, meu amado, que Ezequiel, ele viveu em uma época de cativeiro. Seu ministério praticamente se desenvolveu quando o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Por motivo de pecar contra Deus, de transgredir a lei do Senhor, o povo foi levado cativo. E Ezequiel, juntamente com o povo, estava cativo na Babilônia. E Deus, de repente, olha ao seu povo, Deus observa o seu povo e vê que o povo, ele já não mais estava com aquele ímpeto como antes havia. Um povo aguerrido, um povo lutador, um povo que estava disposto a conquistar todas as coisas, mas o povo já estava mal, o povo já não tinha mais a fé em um Deus verdadeiro, o povo já estava desanimado, já estava desistindo e já estava entregue à Babilônia, ao conceito da Babilônia. E nós vemos, meu amado, que ali Deus chama a Ezequiel, Deus começa a falar com Ezequiel, Deus começa a mostrar a situação a Ezequiel, falando com Ezequiel, meu amado, como nós lemos no texto. Deus pega Ezequiel e leva Ezequiel e mostra a Ezequiel a situação. Meu amado, são tantas as situações que acontecem no meio do povo de Deus, que muitas vezes o povo perde a fé, deixa de caminhar, desiste, entrega as suas promessas de mão beijada. Mas eu quero, meu amado, dizer que nesta noite, você que veio buscar algo da parte de Deus,
Se você, meu amado, ainda tem um pouquinho que seja de fé, porque você não precisa ter uma fé imensa, você não precisa ter uma fé do tamanho de um avião, do tamanho dos céus, não. A Bíblia diz que você precisa ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o menor grão. E se você tiver a tua fé como do tamanho de um grão de mostarda, então você tem o princípio da chave para que a tua vida seja restituída, para que a tua casa seja restituída, para que a tua família seja restituída. Por isso, meu amado, profetizando restituição em meio às crises. Nós vamos analisar o texto agora. No versículo de número 1, Ezequiel, ele começa a dizer que veio sobre ele a mão do Senhor, e o Senhor o levou em espírito e pôs no meio de um vale de ossos. O que nós precisamos entender para que nós possamos profetizar a restituição sobre a nossa vida? O que nós precisamos fazer para profetizar a restituição em meio às crises que vivemos? A primeira coisa, meu amado, que nós precisamos entender é porque Deus leva o profeta Ezequiel para o vale de ossos. Nós vemos que o Senhor pega Ezequiel e o conduz e coloca no meio de um vale de ossos. Ezequiel, quando foi posto naquele vale, provavelmente ele deve ter se sentido surpreso com aquela visão, até que Deus pudesse revelar, até que Deus pudesse transmitir qual seria o próximo passo, o que ele deveria fazer. Ezequiel se teve em surpresa, ele ficou surpreso com aquela situação, com aquela visão. E muitas vezes, meu amado, quando Deus nos dá uma visão, nós passamos muito tempo orando, buscando resposta, para que nós possamos entender o que Deus quer dizer através daquela visão. E aí, meu amado, Ezequiel também estava deste jeito. Deus o chama, Deus o coloca para ver. Ezequiel estava vendo, Ezequiel estava olhando um monte de ossos, Ezequiel estava vendo crânios de um lado, pernas do outro, dedos de um outro lado. Mas Ezequiel não entendeu, não havia ainda um total entendimento quanto a esta visão. Deus, Ele não te chama para ver o que você quer, mas para te mostrar o que você precisa ver. Quantos nesta noite querem ver o que Deus tem para mostrar para você nesta noite? Quantos nesta noite querem ver o que Deus há de te mostrar nesta noite? Digam glória a Deus. Meu amado, nós precisamos entender que Deus, Ele faz as coisas da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas você tem que entender que o jeito, a maneira, a vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável. Às vezes você quer ver, e você ora a Deus, e você fala com Deus, e você diz: Deus, me mostra, eu quero ver assim, 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 assado. Meu amado, você pode orar a Deus quantas vezes você quiser, dizendo para Deus te mostrar do jeito que você quer ver. Deus vai te mostrar o que você precisa ver. Deus vai te mostrar o que você precisa enxergar. Deus não vai te dar a visão da maneira que você quer enxergar, mas da maneira que Ele quer te mostrar. Porque da maneira que Ele quer te mostrar, as coisas vão de acontecer. Há uma necessidade, meu amado, de nós entendermos a visão. Há uma necessidade de nós nos colocarmos em uma posição em que Deus quer. Nota-se que Ezequiel, ele estava aguardando Deus falar, ele estava observando Deus, ele queria saber qual seria o passo que ele iria dar, qual seria a palavra que ele iria trazer ao povo. Então Deus o coloca naquele vale. Se você parar para pensar, meu amado, ou em uma
tradução bem simples, ele te pôs no meio de um cemitério a céu aberto, cheio de ossos, e você olha, não há ninguém, só ossos, só ossos. Só existia ali duas pessoas e ossos. Era o Senhor, Ezequiel e os ossos. E Deus falou: o que é que tu vê, Ezequiel? Quantas vezes Deus está querendo te mostrar algo? Às vezes Deus te mostra algo que você precisa ver, mesmo que esteja diante da tua própria vida, e você acha: esta visão não é para mim, esta visão deve ser para fulano ou para Beltrano. Meu amado, quando Deus te mostra uma visão, quando Deus quer te mostrar uma visão, ela não é para outras pessoas. Deus quer mostrar, é para você. Deus quer fazer você entender. Deus quer que você entenda a visão que Ele está te mostrando. Talvez você foi trazido aqui pensando que Deus vai te mostrar algo que você planejou e que é a confirmação de Deus para a tua vida. Meu amado, não entenda isto como algo que você queira ver. Deus, Ele não te trouxe aqui para mostrar aquilo que você veio, aquilo que você planejou, aquilo que você quer enxergar. Deus, Ele te trouxe aqui para mostrar uma visão diferente da que você está acostumado a ver. Você quer ver o que Deus tem para mostrar nesta noite? Porque às vezes, meu amado, as coisas acontecem, aí o crente fala: eu não falei? Deus já tinha me mostrado. Meu amado, nem sempre aquilo que acontece é uma confirmação de Deus contra a vida dos outros. Primeiro, porque Deus não pensa da maneira que nós pensamos. Deus não age da maneira que nós agimos. Deus age com justiça e misericórdia. Se Deus te levar a um vale de ossos, você vai dizer: não foi isso que te pedi, Senhor. Não estou entendendo por que me trouxe a este lugar. Muitas vezes, meu amado, Deus te leva a ter uma visão diante de uma situação e você não compreende. E muitas vezes você fala: Senhor, não foi desse jeito que eu queria. Não é desta maneira que eu queria que o Senhor me mostrasse, que eu tivesse esta visão. Mas Deus nunca vai fazer isso. Deus, Ele tem os seus meios para fazer você enxergar as coisas. E Deus vai usar estes meios nesta noite sobre a tua vida. E Deus vai fazer com que você entenda que mesmo quando Ele te dá uma visão do vale, você não pode questionar. Você não pode murmurar. Você tem que parar e esperar qual é o próximo passo que Deus vai mandar você fazer. Porque tem muita gente que Deus dá a visão, mas fica inerte diante da situação. E não consegue sair. E não consegue entender. E nós vemos, meu amado, que Deus, Ele levou Ezequiel a este vale. Deus mostrou a Ezequiel, largou Ezequiel lá naquele meio. Ezequiel deve ter dado um giro de 360 graus e olhado e não viu ninguém, só ossos. Mas Ezequiel não saiu do lugar. Então Deus começa a trabalhar com Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. Deus, quando chamou Ezequiel e o colocou lá para que ele visse ou tivesse aquela visão, Ezequiel ficou aguardando, ficou parado sem saber o que fazer e talvez sem entender aquela visão. Mas o texto seguinte, meu amado, declara que Deus fez ele andar. Deus fez ele começar a caminhar no meio do vale. Meu amado,
Deus começou a fazer Ezequiel andar pelo meio do vale e começar a observar aquele vale. Ezequiel começa a andar no meio daquele vale. Ezequiel começa a olhar aquelas caveiras, aqueles esqueletos. Ezequiel começa a observar. E Deus, olhando para Ezequiel, Deus começa a ver que Ezequiel está observando algumas coisas. Meu amado, quando Deus te dá uma visão, Ele te colocar no meio de um vale, Ele não quer que você fique inerte diante de uma situação, mas Ele quer que você passe a andar no meio daquele vale. Porque para entender, não é parado que você vai conseguir entender. Não é parado não, meu amado. Às vezes, eu vou parar, agora eu vou parar. Agora para mim já não dá mais. Eu já não aguento mais. Você está pensando, meu amado, o quê? Que você parado, você vai conseguir algo de Deus? Você está pensando que você parado, você vai ter entendimento de alguma coisa? Você está pensando que você parado, você vai conseguir compreender o motivo de você estar no meio de um vale? Não, meu amado. Então Deus fez Ezequiel andar. Ezequiel anda. Ezequiel anda. Ezequiel olha. Ezequiel passa a observar. Porque o texto ele diz: e o Senhor me fez andar sobre a face daquele vale. Eis que estavam sequíssimos. Ezequiel passou a observar que aqueles ossos, quando ele começou a andar, viraram pó. Estavam virando poeira. Estavam sequíssimos. Facilmente se quebrava, estavam frágeis. Ezequiel estava preocupado porque talvez Deus estava mostrando a ele e ele estava entendendo de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Então Ezequiel, ao caminhar, estava preocupado em quebrar ossos que estavam diante dele, porque ossos secos, meu amado, sequíssimos, eles se esfacelam, eles se desgastam. Então Ezequiel começa a observar isso. Ezequiel começa a observar que a questão de ele estar naquele vale era para analisar algo que estava acontecendo. Meu amado, quando Deus nos dá uma visão, Ele quer nos mostrar algo que está acontecendo. Ele quer nos mostrar algo para ser transmitido às pessoas. Ele quer que a igreja aprenda com a visão que Ele dá. E aí Ezequiel, meu amado, ele é levado a caminhar. E depois de caminhar, de rodear aquele vale, depois de analisar os ossos, Deus faz uma pergunta a ele. Deus faz uma pergunta e diz: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Meu amado, isto é interessante. Isto é interessante porque Deus, quando fez Ezequiel caminhar sobre aqueles ossos, Deus queria que Ezequiel se mantesse em movimento, para que ele pudesse entender a visão, para que ele saísse do lugar de comodidade. Porque existem pessoas, meu amado, que estão na presença de Deus. Quando Deus nos chama, Deus não te chama para você ouvir somente uma palavra de vitória para a tua vida. Deus não te chama simplesmente para corrigir a tua vida. Deus não te chama simplesmente para que você receba uma resposta de Deus sobre algo que você pede para a tua vida. Deus te chama porque Ele tem uma missão para cada um de nós. Ele tem uma missão para cada um de nós. Não adianta, meu amado, você chegar na presença de Deus. Glória a Deus, a palavra foi maravilhosa. Olha, o pregador falou exatamente o que eu esperava ouvir. Meu amado, a palavra de Deus, ela só tem uma finalidade: salvar a tua alma, salvar a tua família, cuidar da tua vida enquanto tu estiver nesta terra. E Ezequiel, meu amado, começa a entender tudo isso, porque Deus começou a mostrar a ele. E Deus mostra, e Ezequiel fala, muito numerosos, né? Falando em números, meu amado, Ezequiel começa a imaginar. E aí, meu amado, nós podemos conjecturar quantas famílias não estão como neste vale. Quantas famílias estão secas, não tem sentimento nenhum,
não consegue ter sentimento algum para com os outros. Quantas pessoas não conseguem mais caminhar, não conseguem progredir, não conseguem dar continuidade. Ezequiel começa a pensar disto. Porque, meu amado, no meio de um vale, de repente, eram muitos, como diz o texto, muito numerosos. Ezequiel começa a observar e começa a entender. Eu acho que Deus está querendo me mostrar que aqui existem muitas famílias destruídas. Muitas famílias que já não querem mais saber de Deus. Muitas famílias que já estão entregues a este mundo. Muitas famílias que já não aceitam mais a fé sobre a sua vida. Muitas famílias que já não têm mais força para lutar, para ter um futuro sobre a sua família. Muitas pessoas que já desistiram de tudo, porque já não acreditam mais em nada. Ezequiel começa a imaginar esta questão, e Deus observa que a imaginação, que o pensamento dele é verdadeiro. Que o pensamento dele é verdadeiro, meu amado. Deus não chama o povo dele para derrota. Deus nunca constituiu um povo para derrota. Mas as derrotas é consequência das ações erradas do povo. Então, meu amado, nós já podemos compreender um pouco desta visão. Nós já podemos analisar um pouco desta visão. E Ezequiel, meu amado, recebe aquela palavra de Deus. E Deus diz: poderão reviver estes ossos, Ezequiel. Meu amado, você acredita que a tua vida pode mudar? Você crê que Deus pode mudar a história da tua vida? Eu acho que eu não entendi. Você crê que Deus pode mudar a história da tua vida? Sabe por quê, meu amado? Se você não acreditar, Deus não pode fazer nada. Deus não te trouxe aqui para você sair daqui do mesmo jeito que entrou. Deus quer te mostrar algo nesta noite. Deus quer te mostrar a saída para a tua vida nesta noite. Deus quer te dar uma visão diferente da que você está vendo para a tua vida. Porque talvez você tenha uma visão da tua vida. Eu vou alcançar isto. Mas eu não sei, porque é muito difícil de alcançar. Meu amado, com Deus não é a tua visão, é a visão de Deus. E Deus preparou algo grande para o seu povo. E Ele vai te mostrar esta noite. Ezequiel responde para Deus: tu o sabes, Senhor. A sua resposta, seguida de suas ações, podem mudar a sua história. Quem crê, aplauda ao Senhor Jesus. Senhor, tu sabes. O que Ezequiel quis dizer com isto? Senhor, tu sabes. Meu amado, nós sabemos que o único que pode fazer é Deus. Então Ezequiel sabia que ele não poderia fazer. Então quando ele disse: Senhor, tu sabes, ele quis dizer: Senhor, pelas minhas forças eu não posso fazer nada. Eu posso até tentar ajudar, eu posso até tentar me esforçando para ajudar, mas tem limitações. Quando eu me cansar, talvez volte a ser a mesma coisa. Quantas pessoas não estão assim? Tem pessoas que olham umas das outras: não tem jeito não. Já não aguento mais não. Cansei. Vou passar a bola. Parece até jogador de futebol. Vou passar a bola. Não é bola não, meu. É vidas. São almas. São pessoas que Deus quer e tem chamado e escolheu você para fazer o seu papel. E você não pode desanimar. Você não pode desistir. Meu amado, Deus, Ele tem algo para fazer na tua vida hoje. Ezequiel diz exatamente: pelas minhas forças não, Senhor. Pelas minhas palavras não. Porque, meu amado, até você pode dizer palavras bonitas para as pessoas: olha, você vai conseguir, você vai chegar lá.
Olha, Deus tem uma obra na tua vida, meu amado. Isso tudo todo mundo sabe. Todas as pessoas que estão na presença de Deus sabem. A primeira coisa quando uma pessoa chega para você, ó, Deus tem uma obra na tua vida, né? Deus tem uma obra na vida de todos aqueles que pertencem à salvação. Deus tem uma obra na vida do povo, daqueles que assumem a Ele como Salvador das suas vidas. Então Deus tem uma obra na tua vida, porque você foi trazido aqui não pelo homem, mas pela ação do Espírito Santo, que usou a pessoa para te trazer aqui nesta noite. Então Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo para fazer na tua vida. Você precisa entender esta visão. Você precisa compreender o que Deus quer fazer na tua vida. Mas para isso, meu amado, é necessário você crer. E quando Ezequiel dá esta resposta, tu sabes, Senhor. Ele queria dizer, meu amado, pelas minhas vontades não. Porque tem até pessoas que a vontade é carregar, a vontade é puxar. Meu amado, tem pessoas que já não aguentam mais com dor nas costas, mas está lá puxando, está ficando velho, está ficando cansado, mas está puxando, mas não vai aguentar. Meu amado, então Ezequiel começa a dizer, Senhor, pelas minhas forças não. Quantas vezes você tem perdido a força para caminhar por causa de cargas da tua parentela, por causa de carga de outras pessoas? Ao invés de você andar, você começa a dar passos lentos e acaba parando e fica os dois inertes na situação. Deus não quer você parado. Quando Ezequiel chegou no vale, Deus falou, Ezequiel, começa a andar. Começa a andar, Ezequiel. Não fica parado aí não, Ezequiel. Começa a andar. Meu amado, é necessário você dar o primeiro passo. É necessário você caminhar. É necessário você buscar a Ele. E Ezequiel, meu amado, entendeu. Por isso que ele disse, Senhor, tu sabes. Não depende de mim. Não depende do meu querer, não depende das minhas forças, não depende da minha vontade, não depende do que eu vejo, do que eu entendo. Quando Ezequiel disse isso, meu amado, Deus já estava compreendendo que Ezequiel já poderia levar a mensagem ao povo, mas Ezequiel não sabia qual era a totalidade daquela situação. Então, meu amado, quando Ezequiel disse, pelas minhas forças não, Senhor. Mas quando ele disse, tu sabes, ele quis dizer, Senhor, mesmo que eu não tenha condições, que outras pessoas não tenham condição, mesmo que o mundo diga já não tem mais jeito, é o Senhor quem dá a última palavra. É o Senhor quem dá a última palavra. É o Senhor quem vai determinar o que vai acontecer. Quando Ezequiel recebeu esta palavra e ele disse, Senhor, olha, não sou eu que posso fazer, mas é o Senhor quem pode dar a última palavra. Existe uma palavra profética de Deus para a tua vida. Está vivendo momentos de crise, meu amado? Está vivendo momentos de conturbações sobre a tua vida? Existe uma palavra profética para a tua vida hoje. Você deve continuar caminhando. Você deve continuar acreditando. Você deve profetizar sobre esta situação. Porque Deus vai mover. Deus vai mover, meu amado. Deus, Ele vai mover algo sobre a tua vida. Deus, Ele vai mover algo sobre a tua casa. Deus, Ele vai mover algo no meio da tua família. Mas é necessário você continuar. Profetiza sobre a tua vida nesta noite. Comece a profetizar, meu amado. Comece a profetizar. Comece a falar com Deus. Comece, meu amado, a dizer, Senhor, eu estou vivendo em meias crises. Eu estou vivendo em situações constrangedoras. Eu estou vivendo momentos de derrotas. Eu estou vivendo momentos de angústias. Eu estou vivendo momentos de tribulações. Mas eu acredito que vem de ti a última palavra.
Eu creio que a última palavra da minha vida quem dá é o Senhor. Você quer que as coisas mudem na tua vida, meu amado? Você quer acabar com esses momentos de crise? Por quê, meu amado? Porque Ezequiel viu um povo destruído, um povo derrotado, um povo entregue às situações daquele reino, um povo acomodado, um povo sem esperança, sem fé, sem perspectiva de um futuro, um povo sem vida, doente, escravizado, ministérios destruídos, mulheres e homens de Deus lançados ao pó. Ezequiel começa a enxergar aquilo. Meu amado, é isso que Ezequiel estava vendo. Famílias desgraçadas. Pessoas que antes possuíam tudo, mas naquele momento não possuíam mais nada. Esta era a visão de Ezequiel. Isso era o que Deus estava mostrando. Isso era o que Deus queria mostrar a Ezequiel. E Ezequiel passou a ter compreensão das coisas. É necessário você ter entendimento da visão. É necessário que você entenda a tua vida em primeiro lugar. Como você está vivendo. Se é da maneira que você tanto sonhou, ou se a tua vida se encontra em crises. É necessário você entender que a tua vida, meu amado, que você sonhou, não é a que você vive hoje. Porque tem pessoas que têm ministérios lindos na presença de Deus, mas estão como num vale de ossos, sequíssimos, trincando. Se não tiver cuidado, pode quebrar. Então é necessário entender a visão. É necessário compreender para profetizar, para que volte a retomar aquilo que te pertence. É necessário você entender a visão da vida que você está vivendo. Como está a tua visão dentro da tua casa, no meio da tua família? O que você vê te agrada? Está satisfazendo a tua vida? Você está satisfeito, te alegra ver esta situação? Então, meu amado, é necessário você começar a profetizar melhorias. É necessário você começar a profetizar para que Deus possa mover algo do meio dos seus. É necessário você entender que para algo acontecer, Deus te escolheu para que você represente Ele em primeiro lugar dentro da tua casa. Você precisa enxergar o que é melhor, porque às vezes, meu amado, tá tudo bem. Você sabe que não está bem. Você sabe que não está nada bem. Você sabe que não foi isso que você planejou. Você sabe que você tem se esforçado, mas as coisas não têm acontecido. E aí você, para não se desgastar, você prefere acomodar-se, aceitar a situação. Aceitar a situação é aceitar as derrotas. Deus não te chamou para ser um derrotado. Deus não quer o povo dele derrotado. Primeiro porque o povo de Israel estava em uma terra que não era a terra que Deus havia prometido. Segundo, porque o povo de Deus estava sendo escravizado e o povo de Deus já não mais acreditava em Deus. Então, de que maneira você quer que Deus veja a sua vida? Você sabe como é que Deus vê a sua vida? Como a dele. Porque se você tem vida, foi Ele quem te deu. Deus não quer que você seja mais um perdido. Deus te trouxe aqui para você profetizar algo. Você precisa tomar uma atitude, você precisa ter ações positivas na tua vida, você precisa ter palavras para poder profetizar. Você vai profetizar nesta noite, meu amado? Você acredita que quando você abrir a boca, algo pode acontecer no meio da tua casa, no meio da tua vida? Você crê realmente nisto? Aplauda ao Senhor Jesus. Deus está liberando uma palavra de restituição para a tua vida. Quantos querem, meu amado? Quantos querem? Levanta a tua mão assim e diga: eu quero. Eu recebo sobre a minha vida, meu amado. Versículo número 4 diz assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos secos. E diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel já começa a receber instruções depois de entender a visão.
Deus começa a falar com Ezequiel o que ele deveria fazer. Então Deus está falando conosco nesta noite. Deus está falando com a sua igreja nesta noite. É necessário você profetizar sobre a questão que está errada no meio da tua casa, sobre a questão que está errada no meio da tua família, sobre a questão que está errada na tua vida. Profetiza e tire já, meu amado. Porque, meu amado, o Senhor disse, profetiza a esses ossos e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Talvez, meu amado, você fique se perguntando, peraí, como é que Ezequiel ia profetizar aos ossos? Como é que os ossos iriam ouvir a Ezequiel? Meu amado, existe alguns ossos dentro dos nossos ouvidos que nos fazem ouvir. Mas isso aqui é uma situação figurada, simbólica. Deus estava mostrando aqui um povo que estava vivendo no meio de um outro povo. E ali, meu amado, o povo já estava aceitando aquela situação. Já não queria mais permanecer com a fé. De tamanho era o sofrimento que eles estavam passando. Quando, meu amado, nós damos ouvido à palavra de Deus, então algo pode acontecer. A obediência à palavra de Deus é o único meio para alcançar a restituição. Você quer, meu amado, receber de Deus nesta noite? Quando passamos a dar ouvidos à palavra de Deus, então a porta da restituição começará a se abrir sobre as nossas vidas. Quando Ezequiel começa a profetizar, dizendo, nossos secos, ouvi a palavra do Senhor, meu amado, nós podemos entender uma coisa: não existia fé sobre aquele povo, não existia mais esperança sobre aquele povo, não existia mais visão de nada sobre aquele povo. Então, quando Ezequiel começa a profetizar, a proferir a palavra de Deus, a transmitir a palavra de Deus, nós entendemos uma coisa: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando Ezequiel começa a profetizar, ele diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quando aquele povo começa a ouvir a palavra, começa a produzir novamente a fé. A fé começa a voltar ao coração. Quantas vezes você já não chegou aqui desanimado, pensando em desistir? Aí Deus usa uma palavra e diz, continua, mantenha-se firme, porque eu vou fazer a diferença, porque eu vou te levantar, porque eu estou te protegendo, porque eu sou contigo. Quantas vezes, meu amado, você entra na presença de Deus e ouve uma palavra, sabe por quê? Porque ela tem produzido sobre as nossas vidas fé, e a fé move o coração de Deus. Aquele que quer se aproximar de Deus, aquele que quer receber algo de Deus, tem que acreditar nele. Você crê em Deus, meu amado? Você acredita em Jesus, meu amado? É necessário crer. Então ele começa a profetizar. Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Aquelas pessoas começam a ouvir, meu amado. É como nós estamos aqui. Nós começamos a ouvir. Nós começamos a receber. Nós passamos a acreditar. Olha, quando você passa a ouvir, então, meu amado, começa a produzir a fé dentro do teu coração. E esta fé, meu amado, vai começar a mover outras coisas para que você possa ser restituído. Então é importante que a fé entre no teu coração nesta noite. Você está desanimado? Você vai ouvir novamente. Deus, Ele ainda acredita. Por mais que você não acredita, Deus acredita. Deus acredita em você. Deus, Ele acredita. Senão, meu amado, não traria mensagem alguma. Senão, não falava ao seu povo. Deus, Ele acredita no seu povo. Então é necessário você dar ouvido à palavra de Deus esta noite. Quando você ouve a palavra de Deus, ela te dá entendimento. Porque não é somente Deus mandar profetizar, não é somente você profetizar, é necessário você entender que para as coisas começarem a acontecer, você precisa mudar a tua direção.
Porque se o povo entrou em cativeiro, foi porque eles pecaram, eles transgrediram. Então, naquele momento em que você ouve a palavra e diz, Deus ainda está no meio do seu povo, porque é isso que Deus estava falando, profetiza sobre esses ossos, ouvir a palavra do Senhor. Sabe, quando o povo ouve a palavra, ele tem que entender que Deus ainda continua no meio deles, que Deus ainda não se esqueceu deles, que Deus ainda permanece esperando algo da vida deles. E aí, meu amado, isso traz um entendimento. Se Deus está no nosso meio, qual é a primeira posição que eu devo tomar? Meu amado, é necessário você se voltar para Deus, é necessário se voltar para o Pai, é necessário que você se unir a Deus, porque Ele é o único que pode mudar a situação da tua vida. Às vezes você quer se unir ao homem, às vezes você quer se unir a pessoas, porque são pessoas de confiança. Meu amado, ninguém é tão confiável quanto o Senhor nosso Deus. Ninguém é tão amigo quanto Ele. Ele é quem pode mudar a tua vida. Ele é quem pode fazer as coisas acontecer. Ele é quem vai devolver tudo aquilo que você perdeu. Entenda essa visão nesta noite. No versículo de número 5 diz assim: assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Meu amado, às vezes quando nós chegamos aqui na presença de Deus, parece até que nós estamos indo para um velório. Acabou a nossa esperança, a nossa perspectiva. Nós não podemos anular o Espírito. Ele traz vida, Ele traz esperança. Ele que vai te colocar de pé. Por mais que você ouça a palavra, sem o Espírito serão só ossos. Mas com o Espírito, então, algo pode acontecer na tua vida hoje. Há uma necessidade do Espírito ser soprado sobre a tua vida. Porque, meu amado, uma criança, quando sai da barriga da mãe, o médico vai dar um tapa para que ela tenha a primeira respiração. Segundo a palavra de Deus, ela puxa o primeiro fôlego de vida e passa a viver. Deus quer soprar sobre a tua vida. Você que está fraco, você que está desanimado, você que já não acredita mais em nada, você que Deus te trouxe aqui porque Ele quer fazer você viver novamente. Deus não quer você como um vale de ossos. Deus não quer ver você deste jeito, meu amado. Então Ele disse para Ezequiel: profetiza a estes ossos, diz que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis, e porei nervo entre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Veja, meu amado, o que eu entendo e o que Deus me fez entender neste pequeno trecho é que a primeira coisa que Deus quer restituir é as tuas forças. Porque quando Ele fala aqui, estenderei nervo sobre vós, você sabe, meu amado, que não somente os ossos se colocam de pé, mas os nervos é que te dá toda a estrutura para que teu esqueleto permaneça de pé, para que teu corpo permaneça de pé. Então é necessário Ele te fortalecer, e é isso que Deus está querendo fazer na tua vida nesta noite. Deus quer te fortalecer nesta noite. Você que não acredita, olha, não sei porquê, mas Deus está falando a teu respeito. Ainda há esperança para a tua vida. Ainda há esperança. Mas é necessário que você creia, porque Ele diz: profetiza e dizei ao Espírito para que entre e eles vivam. Então é necessário você profetizar e dizer: Espírito vem. Espírito vem dos quatro cantos. Então virá dos quatro cantos o Espírito, meu amado, sobre a tua vida. E Deus renovará as tuas forças.
Deus quer renovar as tuas forças. Porque, meu amado, Ezequiel fez segundo o que Deus havia ordenado. No versículo 7 ele diz: e profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos ajuntaram-se, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne sobre eles, e estendeu pele sobre eles, por cima deles, mas não havia o Espírito. Veja, meu amado, a primeira coisa que Deus quer fazer é te colocar de pé, você que está caído, você que já não tem força para levantar. Deus quer levantar você nesta noite. Deus quer levantar a tua vida nesta noite. Deus vai te levantar nesta noite. Mesmo no pó e nas cinzas, Deus vai te levantar. Quando Deus te pôr de pé, meu amado, por quê? Porque Deus não fala com um homem prostrado. Deus não fala com mulher prostrada. Deus só fala quando você estiver de pé. Por isso, Ele põe aqui em primeiro lugar a restituição das forças. Ele começa a levantar você do chão. Como Ele disse, meu amado, a Josué: levanta-te, Josué, porque estás prostrado. Então Ele diz para as nossas vidas hoje, para você, meu amado, que está caído, você que está prostrado, Ele diz: levanta, homem, levanta, mulher. Mas ainda não há o Espírito. E Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dizei: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre os mortos para que vivam. Sabe o que isso significa, meu amado? Que Deus vai te colocar de novo no lugar aonde você estava. Deus vai levantar você e te colocar aonde você tem que ficar. Deus vai te levantar e te colocar aonde Ele quer. Creia. Creia, meu amado. Porque Ezequiel começa a profetizar, vem dos quatro ventos. E de repente, meu amado, um vento começa a soprar de um lado para o outro. Porque, meu amado, alguns conceitos teológicos dizem que ali é norte, sul, leste, oeste. Mas, meu amado, de acordo com a visão, existia ossos que estavam desligados um do outro. Estavam num canto, estavam em outro canto. Então vem dos quatro ventos. Arabacaia, Sébia, Cantarabandara. O osso que estava aqui teve que voltar para o corpo. O outro voltou para formar o mesmo esqueleto e se pôr de pé. Vem dos quatro ventos. Começa a juntar os ossos para formar o corpo. E os ossos começam a se estruturar e começam a fazer um barulho, traque, cada osso se juntando a seu osso para formar novamente um corpo. E nós vemos, meu amado, que esse sentido vem dos quatro ventos, é para trazer de volta ao corpo central. Meu amado, sabe o que isso significa? E é profético para a tua vida, que você jamais deveria sair da onde você estava. Porque quando ele diz vem dos quatro ventos, meu amado, existe um corpo, a igreja, Cristo é o cabeça. Então os outros membros têm que se encontrar com a cabeça. Então Deus está falando ali: olha, Ezequiel, profetiza ao Espírito para que eles vivam. Diga para eles: voltem ao cabeça. Para que haja uma formação de um corpo, tem que começar pela cabeça.
Tem que começar pela cabeça. Cristo é o cabeça. Por isso Deus vem soprando dos quatro ventos. É por isso que Deus fala na sua palavra aqui no livro de Ezequiel: não haverá mais duas nações, não haverá mais duas tribos, mas haverá uma só. Uma só. A partir desta profecia, Deus começa a ajuntar. Já não existe mais Judá, nem Israel. Agora passa a existir somente um único povo. Um único povo do Senhor, restaurado, restituído, estruturado. É Deus, meu irmão. É Deus na tua vida. É Deus na tua vida. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele sabia que parte do corpo começou a secar. Então ele precisa ser reestruturado. Então ele sopra dos quatro cantos e traz de volta. Não tem para onde correr. Viver espalhado é viver em solidão. Viver cheio de angústia, sem perspectiva de vida, é não esperar mais em nada nem em ninguém. Por isso ele diz: vem dos quatro ventos, ajuntem-se, transformem-se em um. Deus não tem dois corpos, é um corpo só. É um corpo. É por isso que Ele quer reestruturar toda a tua vida, meu amado, para que você faça parte do corpo, para que você veja a glória dEle. Porque, meu amado, Ele disse: aonde estiver dois ou mais, ali eu estarei presente. Então, meu amado, Ezequiel passa a entender o que Deus queria fazer. Deus queria reestruturar o povo. Deus havia dado um tempo determinado por causa da desobediência ao seu povo. Olha, vocês vão ficar cativos na Babilônia, mas num período de tempo eu voltarei a falar convosco e tirarei de lá vocês e os trarei de volta. Meu amado, e ele vai dizendo: e profetizei como se me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e em extremo, porque uniu as duas tribos, um exército só diante de Deus, uma igreja só. Você é a igreja de Cristo. Você, mesmo desestruturado, Deus hoje muda a história da tua vida. Mesmo sem esperança, Deus traz esperança de vida para você. Mesmo sem vontade de viver, Ele traz o Espírito para tu viver novamente. Não pense em morrer, porque Deus, Ele é um Deus de vivos e não de mortos. Ele diz: eu vim para que tenham vidas e vidas em abundância. Então, meu amado, não pense em desistir de viver, porque Deus, Ele traz vida para você nesta noite. Então me disse: filho do homem, estes ossos é toda a casa de Israel. Eis que dizes: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados ou mortos. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e trarei a terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, quando abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e viverei, e porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, que disse isto e fiz, diz o Senhor. Depois de te colocar de pé, Ele diz que vai te devolver tudo aquilo que foi Ele tirado, tudo aquilo que tem tirado a tua paz, tudo aquilo que tem tirado a tua alegria, tudo aquilo que tem te deixado prostrado. Ele disse: eu vos trarei de volta a terra. Aquela terra é a terra da promessa. Então há uma promessa de Deus para a tua vida. Eu gostaria, meu amado, de saber esta noite de você que está aqui assim. Eu gostaria de chamar você daqui na frente. Eu gostaria
gostaria de chamar para que nós possamos orar e profetizar. Você que precisa de restituição, você que precisa permanecer de pé, porque o inimigo, meu amado, ele está observando, mas ele nesta noite não. Esta noite não, meu amado. Esta noite ele já caiu por terra da tua vida. Esta noite, meu amado, há uma palavra profética sobre você. Ele pode dizer isso aí, eu não preciso nem me preocupar, mas ele não precisa, porque Deus já se preocupa contigo. Deus já tem você escrito na palma da mão dele, e ele quer você aonde ele te colocou. Eu gostaria de pedir à igreja que estivesse de pé. Meu amado, você está satisfeito com a vida que você está vivendo? Você se agrada da maneira que você está vivendo? Se não, eu quero te convidar